A Roma antiga não era apenas uma cidade de glória, conquistas e monumentos majestosos, era também uma sociedade profundamente marcada pelo medo, pela disciplina extrema e pelo uso calculado da dor como ferramenta de controle. Os castigos não eram meros instrumentos legais, mas espetáculos que serviam para lembrar a população de seu lugar dentro da hierarquia social, de que a desobediência poderia significar sofrimento inimaginável e morte lenta. As ruas e praças eram palco de demonstrações públicas de punição, e a violência não era apenas tolerada, mas esperada. Por quê? Para os romanos, ela simbolizava a ordem, a autoridade e a presença inquestionável do poder imperial. Cada castigo, cada execução, carregava uma mensagem clara. A lei era absoluta e o Estado, onipotente. Se você quer entender a fundo como a Roma antiga combinava poder, medo e espetáculo, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e fique até o final deste vídeo, porque vamos revelar detalhes que quase ninguém ousa contar, sobre os horrores que moldaram uma civilização inteira. Prepare-se para conhecer a história crua, intensa e aterradora dos castigos que faziam até os cidadãos mais corajosos tremerem de pavor diante do Coliseu e das praças públicas. Este é o lado sombrio de Roma, aquele que os livros de história muitas vezes ignoram, mas que revela a verdadeira face de uma sociedade fascinante e brutal. A complexidade da punição romana vai além da simples dor física. Era uma expressão de poder, um ritual que reforçava a hierarquia e a obediência, e que fazia do espetáculo da violência uma forma de arte e controle psicológico. Desde a infância, os cidadãos aprendiam a temer o poder do Estado. Os escravos, os condenados e até mesmo os soldados sabiam que suas ações poderiam ser julgadas com extrema severidade. Cada ato de punição era acompanhado de rituais, procedimentos e um simbolismo que conectava a dor individual ao poder coletivo, transformando o sofrimento de um homem ou de uma mulher em uma lição memorável para todos os que assistiam. A introdução aos castigos romanos, portanto, o primeiro passo para compreender como uma civilização pode construir impérios grandiosos, legislar com rigor, mas também transformar a crueldade em instrumento de manutenção da ordem. Ao observarmos o cenário histórico, entendemos que cada pedra do Coliseu, cada praça pública e cada tribunal romano estava impregnada com a memória de uma violência calculada, cuidadosamente estruturada para manter a sociedade inteira sob controle. Roma, em sua glória, não podia existir sem medo, e o medo era cultivado, ritualizado e apresentado ao público de forma quase teatral, criando uma narrativa onde o castigo era tão poderoso quanto a própria lei. A Roma antiga não apenas erguia palácios e templos imponentes, mas também construía uma sociedade baseada em regras severas e punições exemplares. A autoridade do Estado romano não era simbólica, era tangível, visível e muitas vezes aterradora. As praças públicas transformavam-se em cenários de advertência, onde a dor de alguns se tornava a lição de todos. O cidadão romano vivia sob uma tensão constante. Cada desvio da lei, cada ato de desrespeito, poderia levá-lo a um destino cruel, planejado para servir de exemplo. A violência era, de certa forma, educativa, uma ferramenta que ensinava os limites da obediência e da hierarquia. Se você quer mergulhar nos segredos mais sombrios de Roma, inscreva-se agora, ative o sininho e acompanhe até o final deste vídeo, porque o que vamos revelar vai além do que qualquer livro de história ousou contar. Vamos expor a brutalidade com que os imperadores e magistrados romanos mantinham o controle sobre o império, e como os espetáculos de punição eram calculados para gerar medo, respeito e adoração ao poder absoluto. Prepare-se para conhecer histórias de dor, de sofrimento e de estratégias que tornaram Roma uma máquina de poder quase perfeita, onde a justiça e a crueldade caminhavam lado a lado, formando o que podemos chamar de a face oculta da civilização. Os castigos em Roma não eram apenas atos isolados, eles estavam inseridos em um sistema complexo, onde a política, a religião e a psicologia se entrelaçavam. Cada execução era planejada com minúcia, desde a escolha do local, do horário, da forma de infligir a dor e até mesmo da duração do sofrimento. O objetivo não era somente eliminar o infrator, mas transformar a punição em um espetáculo memorável, que gravasse na memória coletiva a autoridade do Estado. Ao estudar essas práticas, percebemos como a Roma antiga compreendia a dor humana como uma ferramenta de poder e disciplina,
explorando o medo de forma consciente e sistemática. Além disso, o impacto social desses castigos era profundo. Escravos, soldados, plebeus e nobres viviam sob o mesmo clima de tensão, conscientes de que a linha entre a vida e a morte podia ser traçada por um gesto ou por uma palavra mal interpretada. A exibição de crueldade não era gratuita, era pedagógica, simbólica e muitas vezes ritualizada, transformando o sofrimento individual em uma narrativa coletiva de submissão e respeito pelo poder. A psicologia por trás dessas práticas revela um conhecimento surpreendente da mente humana. Roma sabia que o terror, quando aplicado de forma estratégica, moldava comportamentos e consolidava impérios. Ao observarmos o contexto histórico mais amplo, vemos que os castigos romanos não eram apenas punições, mas instrumentos essenciais para a manutenção da ordem. Eles reforçavam a hierarquia, lembravam constantemente aos cidadãos de seu lugar na sociedade e demonstravam a capacidade do Estado de controlar até mesmo os instintos mais básicos. Cada pedra do Coliseu, cada tribunal, cada praça, carregava a memória de inúmeras vidas sacrificadas para sustentar a grandeza do império. O espetáculo da violência, longe de ser mero sadismo, era uma ferramenta de poder, planejamento e comunicação social que impressionava, aterrorizava e educava simultaneamente. E não podemos esquecer que esses atos de crueldade eram também formas de entretenimento para a população. O público romano assistia às execuções, torturas e combates entre homens e animais como se fossem peças teatrais, absorvendo uma lição de obediência e respeito pelo poder. Essa mescla de terror, espetáculo e ritual cívico mostra como a Roma antiga foi capaz de usar a violência de maneira estruturada, criando uma cultura onde a morte podia ser tão instrutiva quanto aterradora, e onde o medo era um componente essencial da coesão social e do domínio imperial. A Roma antiga entendia o poder de forma absoluta. Cada ato de violência, cada punição, era planejado para ser não apenas eficaz, mas memorável. As praças, anfiteatros e ruas da cidade eram cenários de advertência constante, onde a dor se tornava uma lição coletiva. Não se tratava apenas de punir o infrator, era criar uma narrativa de controle, de respeito e de temor. Imperadores, magistrados e senadores compreendiam que a obediência não podia ser assumida apenas pelo medo da lei escrita, mas pelo impacto visceral das consequências públicas. Cada execução, cada tortura, era cuidadosamente calculada para manter a ordem, consolidar o poder e reforçar a hierarquia social. Os métodos variavam conforme a gravidade do crime e o status do condenado, mas todos compartilhavam o mesmo propósito: mostrar que Roma estava acima de tudo e de todos. Desde escravos até nobres, ninguém estava completamente seguro. A lei era uma sombra constante, e o Estado, uma força onipresente, capaz de infligir dor com precisão quase científica. Histórias de indivíduos que desobedeceram ou desafiaram o poder romano circulavam como advertências, reforçadas pelos relatos de sobreviventes ou, muitas vezes, pela ausência deles. A crueldade não era aleatória, mas estratégica, transformando a violência em uma linguagem de comunicação social, onde cada grito, cada sofrimento, servia de mensagem para toda a população. O impacto psicológico dessas punições era profundo e duradouro. O cidadão romano aprendia desde cedo que a linha entre a vida e a morte podia ser traçada por um gesto, uma palavra ou uma desobediência mínima. O medo moldava comportamentos, orientava decisões e consolidava a cultura de submissão necessária para manter o império unido. Ao mesmo tempo, essas práticas reforçavam o culto ao poder. Imperadores eram vistos como figuras quase divinas, capazes de decidir sobre a existência de qualquer indivíduo. A dor transformava-se em reverência, e a reverência, em estabilidade social. Entre os métodos de punição mais emblemáticos e temidos da Roma antiga, a crucifixão ocupava um lugar central. Não era apenas um instrumento de morte, mas um espetáculo cuidadosamente planejado para aterrorizar qualquer potencial transgressor. O condenado era arrastado pelas ruas, muitas vezes desacorrentado, humilhado diante da multidão, antes de ser pregado ou amarrado a uma cruz de madeira. Cada detalhe tinha um propósito. A dor prolongada, a exposição pública e a lentidão do processo transformavam a execução em uma lição inesquecível. O sofrimento não era rápido, era deliberadamente estendido,
testando os limites físicos e psicológicos, deixando claro que qualquer desafio à autoridade romana teria consequências extremas e inevitáveis. Se você quer entender como a Roma antiga manipulava o medo, como cada castigo era uma lição gravada no corpo e na mente dos cidadãos, inscreva-se agora no canal e acompanhe até o final deste vídeo. Aqui você terá acesso a relatos detalhados, reconstruções históricas e fatos que quase ninguém ousa contar. Cada história, cada crueldade, cada execução pública é um testemunho de uma sociedade que usava o terror como ferramenta de poder. Não perca a oportunidade de mergulhar profundamente nesse universo sombrio e fascinante, e garanta que você esteja sempre por dentro de todos os segredos que o passado nos deixou. As crucifixões não eram exclusivas de criminosos comuns. Até líderes rebeldes, escravos insurgentes e inimigos políticos eram levados a essas mortes públicas. A dor física era acompanhada de humilhação, com condenados muitas vezes expostos com inscrições sobre seus crimes, zombarias do público e presença de autoridades para reforçar a mensagem. Era um verdadeiro ritual de poder, onde a cidade inteira se tornava testemunha da supremacia do império. O impacto psicológico dessas execuções era tão profundo que permanecia na memória coletiva durante gerações, moldando comportamentos e reforçando a hierarquia social de maneira brutal e direta. Além da crucifixão, Roma utilizava outros métodos igualmente aterrorizantes em execuções públicas. Condenados eram lançados aos leões, tigres ou outros animais ferozes em arenas lotadas, transformando o sangue e o terror em espetáculo para as massas. Gladiadores, já treinados para combates mortais, muitas vezes participavam dessas execuções, reforçando a ideia de que a cidade, o imperador e o Estado estavam acima de tudo e de todos. A mistura de morte, dor e espetáculo criava uma experiência emocional intensa para o público, solidificando o poder de Roma e fazendo com que cada cidadão internalizasse a mensagem: o desrespeito à lei não seria tolerado. Esses métodos de punição eram também estratégicos do ponto de vista político. Executar inimigos ou criminosos em locais de grande circulação não apenas reforçava a autoridade, mas também servia como propaganda silenciosa. Cada praça, cada arena, cada rua onde uma execução acontecia se transformava em palco para uma narrativa de controle, medo e respeito. O planejamento e a logística dessas execuções revelam o nível de organização do Império, que compreendia que o terror era uma das armas mais eficazes para manter a ordem e consolidar o poder, criando uma população condicionada pelo medo, mas também fascinada pelo espetáculo da morte. A crucifixão, embora aterrorizante, era apenas a ponta do iceberg do sistema de punição romano. O processo começava muito antes do condenado ser pregado à cruz. Havia inspeções, humilhações públicas e até torturas preliminares, que tinham o objetivo de quebrar a resistência psicológica do indivíduo. Alguns eram açoitados antes, outros forçados a carregar pesadas través de madeira pelo caminho até o local da execução, em um desfile que funcionava tanto como castigo quanto como espetáculo para amedrontar a população. Cada passo desse ritual era calculado, transformando a punição em um espetáculo macabro, no qual a dor era prolongada para reforçar a autoridade e manter a população sob controle. A dimensão social da crucifixão também não pode ser subestimada. Diferentemente de uma pena privada, a execução pública tinha como espectadores não apenas cidadãos comuns, mas também elites, militares e comerciantes, que assistiam para internalizar a mensagem. Desafiar o império significava não apenas sofrer, mas sofrer de forma pública e exemplar. Cada detalhe importava, desde a escolha do local, geralmente uma encruzilhada ou um ponto central da cidade, até o momento do dia em que a multidão estaria presente, garantindo que o terror fosse visto por todos. O impacto psicológico era duradouro, e o medo se transformava em uma ferramenta de conformidade social, essencial para o funcionamento do império. Não podemos esquecer que a crucifixão também servia como instrumento de propaganda política. Governantes e imperadores sabiam que a exibição do sofrimento podia consolidar seu poder e intimidação sobre inimigos internos e externos. A prática de punir rebeldes, escravos insurgentes ou traidores com execuções públicas não era apenas sobre justiça. Era sobre reforçar o controle e criar uma narrativa de onipotência do Estado. Era uma forma de comunicar, sem palavras, que a autoridade romana era absoluta,
e que qualquer tentativa de resistência seria esmagada com uma crueldade calculada e implacável. Além das crucifixões, Roma tinha um arsenal de punições igualmente horripilantes. Condenados eram entregues a feras selvagens nas arenas, como leões e tigres, transformando a morte em um espetáculo para as massas. Esses momentos não apenas entretinham, mas também reforçavam a ideia de poder supremo, de que os imperadores e o Estado estavam acima da lei e da vida humana. O sangue derramado, o medo do público e a sensação de impotência reforçavam o domínio do império, criando uma população condicionada tanto pelo terror quanto pelo fascínio diante do espetáculo da morte. Com isso, a crucifixão e as execuções públicas tornavam-se símbolos visíveis da força de Roma, lembranças sangrentas do preço da desobediência. Cada praça, cada arena, cada rua transformava-se em um palco de poder, onde o sofrimento humano era convertido em uma lição de autoridade absoluta. O planejamento meticuloso dessas execuções, o envolvimento de multidões e a manipulação do medo revelam não apenas a crueldade, mas também a inteligência estratégica dos romanos em usar a punição como ferramenta de controle social e político. As crucifixões romanas não eram meras punições, eram um teatro macabro cuidadosamente arquitetado. Cada condenado passava por uma preparação que já começava antes de chegar ao local de execução. Eram arrastados pelas ruas, expostos ao escárnio público, humilhados com coroas de espinhos, vergonhosas roupas rasgadas ou escritos que descreviam seus supostos crimes pregados em suas costas. O objetivo não era apenas infligir dor física, mas corroer o espírito e intimidar qualquer cidadão que ousasse desafiar a autoridade imperial. A multidão que se reunia para assistir não era meramente espectadora, mas participante involuntária de uma narrativa de poder, medo e controle, onde a brutalidade funcionava como instrumento de disciplina social. O sofrimento do condenado era prolongado. Muitos morriam lentamente, em um agônico processo que podia durar horas ou até dias. Durante esse tempo, o público testemunhava não só a morte física, mas a completa desintegração da dignidade humana, tornando a crucifixão um aviso visível e impactante sobre o preço da desobediência. Imperadores e governantes romanos utilizavam esses momentos para reafirmar sua supremacia. O corpo pendurado na cruz era mais do que um morto. Era um símbolo vivo de autoridade, medo e poder absoluto. Não era apenas uma execução, mas uma declaração política sem palavras, destinada a consolidar a hierarquia e manter a população submissa. Além da dimensão psicológica, a crucifixão também tinha um papel estratégico. Escolher o local correto era fundamental. Cruzamentos movimentados, praças centrais ou estradas principais eram preferidos para garantir que o espetáculo fosse visto pelo máximo de pessoas possível. A morte do condenado, cercada por multidões, funcionava como propaganda silenciosa, transmitindo a mensagem de que a justiça romana era inevitável e que resistir era inútil. A imponência do gesto reforçava a ideia de que o império estava acima de qualquer lei ou moral comum, e que a autoridade era absoluta, incontestável e temida. A terceira seção nos leva diretamente às arenas romanas, onde a brutalidade alcançava níveis inimagináveis. Os anfiteatros eram templos de sangue e espetáculo, projetados para impressionar e aterrorizar simultaneamente. Milhares de cidadãos se reuniam, não apenas para se entreter, mas para testemunhar o poder absoluto do império sobre a vida e a morte. Gladiadores, prisioneiros de guerra, criminosos e até cidadãos desafortunados eram jogados no centro da arena, enfrentando leões, tigres, ursos e outros animais ferozes importados de regiões distantes. A ideia não era apenas eliminar o condenado, mas criar um espetáculo que gravasse a força de Roma na memória coletiva. Cada apresentação era meticulosamente planejada. Os imperadores observavam pessoalmente, ajustando detalhes para maximizar o impacto dramático. Animais treinados e famintos eram soltos de jaulas, muitas vezes atrás de plataformas ocultas, garantindo que o ataque fosse inesperado e mortal. Os condenados, armados apenas com coragem, algumas vezes, armas rudimentares, eram deixados para lutar, incapazes de escapar do destino cruel que os aguardava. A morte, lenta e sangrenta, era uma lição pública de poder, disciplina e obediência. A violência não se limitava aos encontros entre homens e feras. Os imperadores muitas vezes introduziam torturas adicionais, usando mecanismos de dor engenhosos,
como rodas, ganchos e até dispositivos que prolongavam o sofrimento antes de conceder o golpe final. Cada movimento, cada grito, cada gesto desesperado do condenado reforçava a mensagem. A autoridade suprema não tolerava desafio, e a resistência era insignificante diante da força de Roma. Esse sadismo calculado consolidava o terror como ferramenta de controle social, transformando a arena em um microcosmo do império, onde vida, morte e poder eram inseparáveis. Além disso, os espetáculos nas arenas também tinham função política. Imperadores inteligentes compreendiam que exibir tais execuções fortalecia sua imagem perante o povo e intimidava rivais e conspiradores. A percepção de poder absoluto não vinha apenas do exército ou da administração, mas do medo coletivo gerado pelas cenas de crueldade cuidadosamente coreografadas. Cada animal, cada condenado, cada grito ecoava como uma lembrança de que Roma não perdoava, e que a dissonância com a ordem estabelecida teria consequências terríveis. A combinação de feras selvagens e tortura humana não só entretinha, mas também educava através do medo. Jovens romanos cresciam conscientes de que a desobediência não seria tolerada, e que a punição poderia ser espetacular, dolorosa e memorável. A arena funcionava como uma aula de poder e disciplina, reforçando valores de lealdade, coragem e temor à autoridade. Era um cenário onde o espetáculo e a morte se entrelaçavam, criando uma narrativa de controle que transcendia gerações, eternizando o império não apenas pelo território conquistado, mas pela memória de seus horrores. A crueldade das arenas romanas ia muito além do que os olhos comuns podiam suportar. Alguns imperadores, ávidos por demonstrar poder e entretenimento, introduziam variações nos combates, como homens contra múltiplos animais ou batalhas encenadas entre condenados em situações impossíveis de vencer. Esses espetáculos eram projetados para maximizar o horror e a emoção da plateia, tornando cada execução um evento memorável e assustador. A logística para organizar essas cenas era complexa. Jaulas escondidas, passagens secretas e mecanismos de liberação dos animais eram cuidadosamente planejados para surpreender os condenados no momento exato. Além disso, os gladiadores, embora treinados, não tinham garantias de sobrevivência. A morte podia ocorrer em segundos ou prolongar-se por horas, dependendo do humor do público ou do imperador. Aqueles que sobreviviam eram celebrados como heróis, mas cada batalha deixava cicatrizes profundas, físicas e psicológicas, lembrando-os de que o poder de Roma estava sempre acima de qualquer vida individual. As arenas, portanto, não eram apenas locais de entretenimento, mas símbolos vivos da autoridade, onde a brutalidade se transformava em lição social. As mortes públicas também serviam como advertência contra a rebelião ou a desobediência. Prisioneiros de guerra, escravos e criminosos eram exibidos diante de milhares de cidadãos para reforçar a ideia de que a resistência era inútil. As histórias de coragem ou desespero desses indivíduos circulavam rapidamente, alimentando o medo coletivo e solidificando a imagem de um império implacável. Cada execução, cada rugido de leão, cada gesto de sofrimento tornava-se uma narrativa transmitida de geração em geração, lembrando que Roma não perdoava e que o controle social estava sempre acima da compaixão. O espetáculo das arenas também tinha uma dimensão religiosa e ritualística. Antes de cada execução, cerimônias e rituais eram realizados, envolvendo sacrifícios simbólicos e oferendas, reforçando a ideia de que a morte nas mãos de Roma estava alinhada com a vontade divina. Esse vínculo entre poder temporal e autoridade sagrada fortalecia ainda mais o temor público e justificava a brutalidade como algo necessário e inevitável. Para os cidadãos, a arena era um lembrete constante de que a sobrevivência dependia não apenas de coragem, mas de obediência e respeito às leis imperiais. A fama e o terror das arenas romanas atravessaram fronteiras e séculos, criando um legado de violência organizada que influencia até hoje a percepção sobre o Império Romano. A combinação de espetáculos públicos, violência calculada e controle social criou um modelo de terror institucional que transformava a morte em uma ferramenta de poder absoluto. E, apesar da distância temporal, é impossível não sentir um arrepio ao imaginar os gritos, os rugidos e a sensação esmagadora de impotência daqueles que enfrentaram as feras e os caprichos dos imperadores. A brutalidade nas arenas não se limitava apenas aos gladiadores. Prisioneiros de guerra,
Criminosos comuns e até cidadãos que desafiavam a autoridade imperial eram expostos à morte pública como demonstração de poder. Alguns eram lançados às feras, outras vezes eram forçados a lutar entre si, muitas vezes desarmados, sob o olhar impiedoso de milhares de espectadores. Cada detalhe do espetáculo era cuidadosamente planejado: o tempo, a posição no palco, a surpresa das jaulas de leões e tigres. Tudo contribuía para maximizar o horror e reforçar a imagem de Roma como um império invencível. Os imperadores, quando presentes, assistiam com atenção e frequentemente decidiam o destino dos condenados com um simples gesto, um aceno ou um polegar levantado ou abaixado, transformando cada execução em uma performance política e social. A arena, portanto, não era apenas o local de entretenimento, mas um palco de poder absoluto, onde a vida e a morte estavam subordinadas à vontade de um homem e à expectativa de uma multidão ávida por sangue. Além da morte imediata, existiam torturas prolongadas, desenhadas para aumentar o sofrimento e o espetáculo. Correntes, espadas, ganchos e roldanas eram usados para amplificar a agonia, prolongando cada grito e cada instante de desespero diante dos olhos do público. A estratégia era clara: instilar medo, demonstrar que qualquer ato de rebeldia ou desobediência seria respondido com uma punição extrema e inescapável. Mesmo aqueles que sobreviviam às primeiras fases do espetáculo raramente escapavam ilesos. Marcas físicas, traumas psicológicos e o medo constante de que a próxima vez pudesse ser fatal transformavam os sobreviventes em testemunhas vivas do poder do império. Os relatos de pessoas que presenciaram esses eventos descrevem uma combinação de fascínio e terror, uma mistura de admiração pelo poder romano e horror pela crueldade sistemática, que deixava claro que o controle social em Roma era mantido pela violência e pelo medo. O eco das arenas romanas ressoou por todo o império e atravessou séculos, moldando a percepção sobre o controle social, o entretenimento e a autoridade. O espetáculo de dor e morte, embora destinado a impressionar e aterrorizar, também servia para consolidar a imagem de Roma como uma potência implacável, capaz de subjugar qualquer oposição e transformar a violência em instrumento de poder político e psicológico. Enquanto as arenas exibiam a crueldade para o público, os castigos privados dos imperadores revelavam um lado ainda mais sombrio de Roma. Alguns imperadores, movidos por paranoia, desejo de vingança ou simples prazer sádico, aplicavam torturas em segredo, longe dos olhos da população, mas com impacto profundo sobre aqueles que ousavam desafiar sua autoridade. Escravos, senadores desobedientes e até familiares podiam ser alvos dessas punições, muitas vezes elaboradas com métodos engenhosos e macabros, projetados para prolongar o sofrimento e afirmar o domínio absoluto do imperador sobre a vida e a morte. A combinação de poder político e acesso ilimitado à força permitia que esses homens criassem cenas de terror meticulosamente planejadas. Correntes, instrumentos de ferro, rodas giratórias e dispositivos desconhecidos transformavam simples quartos em câmaras de tortura, onde cada gesto do condenado era observado, registrado e punido. A mente do imperador, muitas vezes instável, ditava regras cruéis que pareciam não ter fim, deixando claro que qualquer ato de deslealdade, por menor que fosse, poderia ser respondido com uma punição exemplar e cruel. Esses castigos não tinham como objetivo apenas punir. Eram instrumentos de intimidação silenciosa. A fama de um imperador cruel se espalhava rapidamente, e o medo de sofrer o mesmo destino garantia obediência e respeito, mesmo na ausência de testemunhas. Muitas vezes, relatos sugerem que algumas vítimas eram deixadas à beira da morte, apenas para serem salvas no último instante, prolongando o terror psicológico e reforçando o controle mental que o imperador exercia sobre todos ao seu redor. O mais impressionante é como essas práticas privadas, embora escondidas da população, reforçavam o mito de Roma como um império invencível e onipotente. A crueldade não se limitava à demonstração pública. Ela estava entranhada na vida diária, nos corredores do poder e nos salões dos palácios, lembrando a todos que a autoridade máxima não admitia questionamentos. A linha entre justiça, vingança e sadismo era tênue, e a história desses episódios permanece como um lembrete do custo humano do poder absoluto em Roma. Enquanto as arenas exibiam a crueldade para o público, os castigos privados dos imperadores revelavam um lado ainda mais sombrio de Roma.
Alguns imperadores, movidos por paranoia, desejo de vingança ou simples prazer sádico, aplicavam torturas em segredo, longe dos olhos da população, mas com um impacto profundo sobre aqueles que ousavam desafiar sua autoridade. Escravos, senadores desobedientes, militares insubordinados e até familiares podiam ser alvos dessas punições, muitas vezes elaboradas com métodos engenhosos e macabros, projetados para prolongar o sofrimento e afirmar o domínio absoluto do imperador sobre a vida e a morte. A combinação de poder político e acesso ilimitado à força permitia que esses homens criassem cenas de terror meticulosamente planejadas. Correntes, instrumentos de ferro, rodas giratórias, ganchos e dispositivos desconhecidos transformavam simples quartos em câmaras de tortura, onde cada gesto do condenado era observado, registrado e punido. A mente do imperador, muitas vezes instável, ditava regras cruéis que pareciam não ter fim, deixando claro que qualquer ato de deslealdade, por menor que fosse, poderia ser respondido com uma punição exemplar e cruel. Além disso, alguns relatos históricos sugerem que certas torturas privadas eram combinadas com jogos psicológicos elaborados. Por exemplo, vítimas podiam ser enganadas a acreditar que seriam libertadas, apenas para enfrentar um novo castigo ainda mais brutal, aumentando a sensação de desespero e impotência. Em outros casos, imperadores observavam a reação das vítimas para estudar o medo humano, como se fossem experimentos vivos destinados a fortalecer sua compreensão do terror e da submissão. Esses castigos não tinham como objetivo apenas punir. Eram instrumentos de intimidação silenciosa, capazes de influenciar todo o círculo de poder do imperador. A fama de um governante cruel espalhava-se rapidamente entre a elite romana, e o medo de sofrer o mesmo destino garantia obediência e respeito, mesmo na ausência de testemunhas. A tensão psicológica, muitas vezes, era tão devastadora quanto a dor física, transformando os palácios em locais onde a autoridade absoluta era reforçada diariamente, e qualquer desafio podia custar a vida de forma inesperada. O mais impressionante é como essas práticas privadas, embora escondidas da população, reforçavam o mito de Roma como um império invencível e onipotente. A crueldade não se limitava à demonstração pública. Ela estava entranhada na vida diária, nos corredores do poder e nos salões dos palácios, lembrando a todos que a autoridade máxima não admitia questionamentos. A linha entre justiça, vingança e sadismo era tênue, e a história desses episódios permanece como um lembrete do custo humano do poder absoluto em Roma. Mesmo longe das arenas, a sombra do medo permeava cada aspecto da vida romana. Governantes e oficiais mantinham silêncio, cidadãos temiam se envolver em assuntos políticos, e até aliados próximos observavam com cautela cada movimento do imperador. A mistura de terror, estratégia e sadismo transformava o exercício do poder em uma arte sombria, onde a manipulação da mente e do corpo era uma ferramenta indispensável para manter o controle total sobre a sociedade. Enquanto os imperadores assistiam às multidões nas arenas, existia um lado mais sombrio, reservado e cruel do poder romano, onde a violência se tornava íntima, pessoal e psicológica. Nos palácios e nas residências imperiais, longe dos olhares do público, prisioneiros escolhidos a dedo enfrentavam torturas meticulosamente planejadas, muitas vezes inventadas pelo próprio imperador, refletindo seu temperamento, paranoia ou desejo de demonstrar absoluto controle sobre todos à sua volta. Não se tratava apenas de punir. Tratava-se de impor uma lição sobre quem detinha o verdadeiro poder, transformando cada ato de desobediência ou suspeita em uma lição sangrenta que reverberava por toda a elite romana. Os instrumentos eram variados e engenhosos, correntes pesadas, ganchos de ferro, rodas de torção, pinças, martelos e até engenhocas mecânicas projetadas para maximizar a dor física e o tormento psicológico. Em alguns casos, o imperador supervisionava pessoalmente os procedimentos, observando minuciosamente cada reação da vítima, como se estivesse estudando o medo humano em sua forma mais pura. Era uma mistura de ciência macabra e sadismo, onde o sofrimento se tornava uma ferramenta de domínio absoluto, mantendo todos em um estado constante de ansiedade, medo e submissão. A psicologia do medo era tão importante quanto a tortura física. Muitos imperadores criavam jogos mentais elaborados. Uma vítima podia ser enganada a acreditar que seria libertada, apenas para enfrentar um castigo ainda mais brutal.
Outras eram forçadas a assistir à dor de colegas, ampliando o terror coletivo. O efeito era devastador. Não apenas a vítima direta sofria, mas todos que sabiam ou imaginavam o destino reservado aos desobedientes eram lembrados do preço do desafio ao poder imperial. Além das torturas físicas, havia também uma dimensão simbólica e psicológica nos castigos privados. Muitos imperadores romanos, como Nero ou Calígula, não se contentavam apenas com a dor corporal. Queriam quebrar o espírito de suas vítimas, transformando cada ato de punição em uma lição de submissão absoluta. Prisioneiros eram isolados por dias ou semanas, alimentados de forma insuficiente, forçados a viver em escuridão total, muitas vezes acorrentados em posições que causavam dor crônica. Cada movimento se tornava um tormento, e cada momento de silêncio, uma oportunidade de medo crescente. Os relatos históricos mencionam cenas de crueldade que beiravam o absurdo, como obrigar nobres a participar de jogos de humilhação, assistir familiares ou aliados sendo punidos em seu lugar, ou serem forçados a realizar atos degradantes para sobreviver por mais algumas horas. A atenção meticulosa dos imperadores aos detalhes transformava cada punição em um ritual quase teatral, onde o sofrimento humano era coreografado de forma a maximizar o impacto psicológico e a propagação do terror. Esses castigos também serviam para demonstrar que ninguém estava salvo, nem mesmo aqueles de alta posição social. Senadores, generais e oficiais da corte viviam sob constante ameaça, pois a percepção de que qualquer deslealdade poderia ser punida de forma extrema mantinha a hierarquia romana rigidamente controlada. A intimidade do castigo privado fazia com que o medo fosse internalizado, tornando-se uma força invisível que moldava comportamentos e decisões antes mesmo de qualquer ameaça explícita. A psicologia do medo era aprimorada com técnicas que exploravam a expectativa e a incerteza. Alguns imperadores brincavam com a mente de suas vítimas, alternando momentos de aparente misericórdia com episódios de brutalidade inesperada. Isso criava um estado constante de ansiedade, onde a imaginação se tornava tão cruel quanto a própria tortura. A vítima nunca sabia se o próximo instante seria sua libertação ou sua condenação, e esse terror psicológico prolongava o impacto da punição muito além do tempo físico do sofrimento. A quinta seção da história dos castigos em Roma mergulha na brutalidade das punições públicas, onde a dor e o espetáculo se entrelaçavam para servir de aviso à população. As crucifixões, por exemplo, não eram apenas uma execução. Era um ritual meticulosamente planejado para infligir sofrimento máximo e prolongado. As vítimas eram forçadas a carregar a própria cruz até o local de execução, frequentemente caindo de exaustão ou sendo golpeadas pelo caminho. Uma vez erguidas, permaneciam penduradas por horas ou até dias, expostas ao sol escaldante e ao desprezo da multidão, enquanto a morte lenta se aproximava, uma combinação de asfixia, choque e desidratação. Nos anfiteatros, o terror se transformava em espetáculo. Gladiadores, criminosos e prisioneiros eram lançados diante de milhares de espectadores, enfrentando animais selvagens como leões, tigres e ursos. O objetivo era duplo: entreter e ensinar. O sofrimento era calculado. As estratégias dos animais e dos carrascos eram estudadas para garantir que cada morte fosse lenta e dramática, ampliando o horror coletivo. Alguns relatos mencionam prisioneiros sendo amarrados e provocados até serem atacados, outros sendo submetidos a combates forçados que quase sempre resultavam em morte. Além da dor física, havia uma humilhação pública cuidadosamente coreografada. Vestidos com peles de animais ou roupas grotescas, os condenados eram transformados em símbolos vivos do poder do império. A multidão, ao assistir, internalizava uma lição de medo. A desobediência à lei ou ao imperador tinha consequências extremas, visíveis e implacáveis. Essa combinação de espetáculo, crueldade e demonstração de poder era parte fundamental da estratégia de controle social romana. Outro aspecto marcante era a variedade de métodos utilizados nos castigos públicos. Além das crucifixões e dos combates com animais, existiam execuções com fogo, afogamento e uso de engenhocas de tortura projetadas para amplificar a agonia. Cada método era escolhido com atenção aos detalhes, muitas vezes adaptado à natureza do crime ou à posição social da vítima, mostrando que a justiça romana não apenas punia, mas fazia da punição um evento de dominação simbólica.
O impacto psicológico dessas execuções públicas ia além das vítimas imediatas. Cidadãos, comerciantes e soldados observavam, e mesmo sem participar, absorviam o terror. Essa experiência coletiva criava uma atmosfera constante de medo, onde a lei e a autoridade imperial eram reforçadas de maneira visceral e incontestável. A arena e o espaço público transformavam-se em instrumentos de poder, ensinando através da dor, da morte e da humilhação que o imperador e a lei eram inquestionáveis. A quinta seção continua a revelar a dimensão aterradora das execuções públicas em Roma, onde a crueldade se transformava em um verdadeiro espetáculo de poder e dominação. As crucifixões não eram meras punições, eram uma afirmação do controle absoluto do império sobre a vida e a morte. Os condenados, frequentemente prisioneiros de guerra, criminosos e rebeldes, eram arrastados pelas ruas até os locais de execução, muitas vezes golpeados, insultados e humilhados pelo caminho, enquanto a população assistia com uma mistura de horror e fascínio. O simples fato de carregar a cruz já era uma tortura física e psicológica, e cada queda, cada golpe, aumentava o sofrimento antes mesmo da execução começar. Ao chegar ao local, os condenados eram pregados ou amarrados à madeira, muitas vezes em posições que prolongavam a agonia. Respirar tornava-se um esforço extremo, e o calor do sol, a sede e a exposição ao público aumentavam o tormento. Em algumas situações, carrascos adicionavam elementos adicionais de sofrimento, pedras amarradas aos pés, ferimentos adicionais ou a recusa deliberada de fornecer água. O objetivo não era apenas matar, mas fazer do processo uma lição de terror, mostrando que qualquer desafio à autoridade seria respondido com sofrimento extremo e humilhação pública. As arenas, por sua vez, ofereciam um espetáculo ainda mais cruel. Animais ferozes, treinados para atacar sem piedade, eram soltos contra os condenados, criando cenas de horror calculadas para impressionar e aterrorizar o público. Leões, tigres, ursos e outros predadores eram usados de forma estratégica. Cada ataque era planejado para prolongar a dor, criando um espetáculo de sangue e medo. Em certos casos, os condenados eram obrigados a lutar entre si antes de enfrentar os animais, aumentando o drama e a crueldade do evento. Além da execução física, a humilhação social era parte essencial do castigo. Condenados eram vestidos com trajes ridículos, máscaras grotescas ou peles de animais, transformando-os em símbolos vivos da punição e do poder do império. A multidão, assistindo, aprendia por meio do medo que qualquer desobediência ou crime teria consequências extremas, visíveis e públicas. O espetáculo da morte funcionava como uma ferramenta de controle social, reforçando a autoridade do imperador e do Estado. Outro ponto importante é a diversidade de métodos utilizados para prolongar a agonia e o impacto psicológico. Além das crucifixões e dos combates com animais, havia execuções com fogo, afogamento, decapitações lentas e dispositivos de tortura elaborados, como rodas, garras e ferro quente. Cada método era escolhido para maximizar o sofrimento e a humilhação, mostrando que a punição em Roma não era apenas uma questão de justiça, mas uma demonstração de poder absoluto e simbólico, projetada para aterrorizar, ensinar e dominar. As execuções em Roma não se limitavam apenas à crucificação ou aos combates com animais. Existia toda uma hierarquia de castigos pensados para infligir dor prolongada e criar um impacto psicológico duradouro, tanto nos condenados quanto na população. Em muitos casos, os prisioneiros eram forçados a marchar longas distâncias sob sol escaldante, nus ou mal vestidos, recebendo golpes e insultos da multidão e dos soldados que os acompanhavam. Cada passo tornava-se um tormento, e a expectativa do destino que os aguardava aumentava o sofrimento mental antes mesmo do castigo físico começar. Ao chegarem às arenas ou aos locais públicos de execução, os condenados eram submetidos a rituais que combinavam sofrimento físico e humilhação simbólica. Pregados nas cruzes ou amarrados a estacas, eram expostos à multidão como advertência viva. A punição era um espetáculo de terror planejado para reforçar a autoridade do império. Alguns tinham os pés e mãos amarrados de formas que dificultavam a respiração e prolongavam a agonia, enquanto carrascos aplicavam golpes adicionais para intensificar a dor. Cada grito, cada movimento convulsivo era acompanhado pelos olhares atentos da população, aprendendo por meio do medo a obedecer às leis e à vontade do imperador.
As arenas romanas elevavam a crueldade a um patamar quase teatral. Predadores treinados, leões, tigres, ursos e outros animais ferozes, eram soltos contra os condenados em combates calculados para causar terror e prolongar o sofrimento. Em alguns casos, os prisioneiros eram obrigados a lutar entre si antes de enfrentar os animais, transformando o momento em um espetáculo de sangue e horror, cuidadosamente coreografado para impressionar e intimidar. Não era apenas a morte que importava, mas a demonstração do poder do império e a lição de submissão para todos que assistiam. Além do sofrimento físico, a humilhação social era uma parte essencial da punição. Condenados eram vestidos com roupas ridículas, máscaras grotescas ou peles de animais, tornando-os símbolos vivos da autoridade e do castigo. Cada detalhe, do caminho percorrido até o local da execução ao modo como eram apresentados à multidão, era cuidadosamente planejado para causar impacto máximo e transmitir uma mensagem clara. Desafiar o poder romano tinha consequências extremas, visíveis e aterrorizantes. Outro aspecto cruel era a variedade de métodos utilizados para infligir dor e prolongar a agonia. Além das crucifixões e combates com feras, existiam execuções por afogamento, decapitações lentas, queimaduras, dispositivos de tortura elaborados como rodas, garras e ferro quente. Cada método era uma demonstração do controle absoluto do Estado sobre a vida, projetado para aterrorizar, instruir e dominar, transformando a morte em um instrumento de poder político e social. A sexta seção mergulha nos castigos aplicados diretamente pelos imperadores, que muitas vezes se destacavam por sua crueldade pessoal e sadismo calculado. Enquanto as execuções públicas e os espetáculos nas arenas buscavam demonstrar o poder do Estado, alguns imperadores romanos elevavam a punição a um nível quase artístico de horror, aplicando métodos de tortura que combinavam inteligência, criatividade e pura brutalidade. Eles observavam cada reação dos condenados, avaliando como prolongar o sofrimento físico e psicológico de maneira a aterrorizar não apenas a vítima, mas toda a sociedade que assistia de longe ou era informada dos acontecimentos. Um dos métodos mais notórios envolvia a simulação de escolhas impossíveis para os condenados, oferecendo aparências de escape que sempre levavam a um resultado fatal. Em outros casos, os prisioneiros eram deixados em isolamento completo por dias, alimentados apenas com água e ração mínima, enquanto guardas e carrascos observavam cada movimento, criando uma tensão insuportável que corroía a mente e o corpo. Esses castigos não eram apenas para punir crimes, eram uma demonstração de poder absoluto, lembrando a todos que a vida humana dependia totalmente da vontade do imperador. Além disso, alguns imperadores eram conhecidos por transformar suas próprias residências ou locais privados em cenários de tortura, onde prisioneiros eram submetidos a provas de resistência física e mental. Esses locais, longe da vista do público, permitiam experimentos cruéis, onde o sofrimento podia ser prolongado por dias ou semanas, cada momento meticulosamente calculado para causar dor máxima. Historiadores contam que, nesses momentos, os carrascos eram incentivados a inventar novos métodos, tornando cada execução ou tortura uma experiência única e aterrorizante, marcada pelo controle total sobre a vida e a morte. A percepção do poder absoluto se intensificava quando imperadores utilizavam castigos para eliminar inimigos políticos ou desafetos pessoais, muitas vezes envolvendo familiares ou aliados próximos. A crueldade não tinha limites, e cada execução se tornava uma lição sobre a fragilidade da condição humana diante da força do Estado e da vontade de seus governantes. A ameaça constante de punições extremas criava uma sociedade permeada pelo medo, onde a obediência não era apenas esperada, mas exigida sob a sombra do terror constante. A manipulação psicológica era tão cruel quanto a física. Prisioneiros eram submetidos a humilhações públicas, exposição de fraquezas e provocações calculadas para quebrar a mente antes mesmo que o corpo fosse atacado. Em alguns relatos, vítimas eram forçadas a assistir à execução de companheiros ou familiares, aumentando o impacto emocional e psicológico. O sofrimento não era apenas corporal, mas profundo e prolongado, demonstrando que, em Roma, o castigo era uma ferramenta multifacetada de controle social, político e psicológico. Outro aspecto assustador dessa seção é o uso da punição para entretenimento privado da elite.
Imperadores e nobres organizavam sessões onde torturas e execuções eram observadas como entretenimento, quase como um teatro de horror. Cada detalhe, desde a escolha do método de execução até o momento de infligir a dor, era coreografado para causar o máximo impacto, transformando a crueldade em espetáculo e consolidando o medo como instrumento de poder. Além das torturas físicas, a sexta seção revela como os imperadores romanos dominavam o aspecto psicológico da punição. Eles compreendiam que o medo poderia ser tão eficaz quanto a dor, e muitas vezes criavam situações de angústia mental prolongada. Prisioneiros eram levados a acreditar que haveria uma chance de sobrevivência, apenas para descobrir que cada esperança era uma ilusão cruel. Essa manipulação emocional, planejada meticulosamente, transformava a expectativa de liberdade em tormento constante, minando a resistência da mente humana antes mesmo que o corpo fosse submetido a sofrimento físico intenso. Os registros históricos mencionam que certos métodos incluíam a exposição gradual à dor, prolongando a agonia por dias ou semanas. Alguns prisioneiros eram deixados em celas com iluminação mínima, sons perturbadores e temperatura controlada para causar desconforto extremo, sem que houvesse contato humano. Cada detalhe era pensado para quebrar a resistência mental e física, fazendo com que a vítima percebesse que o poder do imperador não conhecia limites. A crueldade tornava-se quase ritualística, e cada execução ou tortura pública e privada enviava uma mensagem clara. A obediência era obrigatória, e a rebelião resultaria em sofrimento incomparável. Além disso, os imperadores não se limitavam a punir apenas criminosos ou rebeldes. A elite romana, incluindo senadores, soldados e até familiares de desafetos, podia ser alvo de experimentos cruéis. A tortura funcionava como demonstração de autoridade, consolidando o medo como ferramenta política. Alguns relatos indicam que a própria diversão e curiosidade dos imperadores moldavam o sofrimento, criando métodos novos e ainda mais brutais, sempre mantendo a população em alerta e a lealdade sob constante pressão. O poder absoluto dos imperadores era reforçado pelo espetáculo do terror. Nas arenas ou em locais privados, a execução de prisioneiros era planejada como uma exibição teatral, onde cada detalhe servia para maximizar o impacto emocional de quem assistia. Os métodos variavam de acordo com o humor e a criatividade do governante, e a imprevisibilidade do destino do condenado aumentava o clima de terror. Assim, o castigo físico e psicológico se unia a um controle social abrangente, moldando uma sociedade que vivia sob a sombra da punição extrema e do medo constante. Além das punições planejadas, a sexta seção mostra como o medo se tornava uma arma constante na Roma antiga. Os prisioneiros não eram apenas submetidos à dor física, eles viviam em um estado contínuo de ansiedade, sem saber o que aconteceria a seguir. Alguns eram obrigados a testemunhar torturas de outros, aprendendo através do sofrimento alheio que a misericórdia era quase inexistente. Essa exposição constante ao horror tornava cada minuto uma batalha psicológica, onde a mente começava a se fragmentar antes mesmo que o corpo fosse atingido. Os relatos históricos mencionam que certos imperadores utilizavam métodos inovadores para prolongar a agonia. Havia prisioneiros que eram deixados em celas isoladas, onde a escuridão completa e os sons estranhos intensificavam a sensação de desorientação e desespero. Outros eram submetidos a experiências que combinavam fome, sede e dor física, criando um efeito cumulativo devastador. Cada detalhe era meticulosamente calculado para destruir a resistência emocional, transformando o sofrimento em uma ferramenta de controle absoluto. A manipulação emocional não se limitava a prisioneiros comuns. Até membros da elite romana podiam se tornar vítimas desses métodos. Senadores, generais e familiares de rivais eram, por vezes, submetidos a punições que combinavam humilhação, dor e medo, reforçando o poder do imperador e intimidando toda a sociedade. Cada tortura se tornava um espetáculo de autoridade, uma demonstração de que ninguém estava acima da vontade do governante. Além disso, o terror era amplificado pelo contexto público. As arenas, os fóruns e até mesmo os palácios serviam de palco para demonstrações brutais de poder. O público assistia não apenas ao sofrimento, mas à demonstração de que a punição era inevitável e imprevisível. A incerteza sobre os métodos e a intensidade do castigo criavam um clima constante de apreensão, moldando uma população que obedecia por medo,
e não por lealdade. Por fim, a sexta seção revela que, na Roma antiga, o sofrimento era mais do que uma punição, era uma mensagem social. A dor física e psicológica servia para lembrar a todos que a autoridade suprema era absoluta, e qualquer desafio poderia resultar em consequências inimagináveis. O poder do imperador se consolidava não apenas pela força militar, mas pelo terror sistemático, transformando a violência em uma linguagem compreendida por todos, onde a obediência era o único caminho seguro e a desobediência levava ao tormento mais extremo. O horror das punições romanas não se limitava ao físico. A mente era constantemente testada até seus limites. Prisioneiros eram forçados a reviver mentalmente seus pecados ou falhas, enquanto cada gesto ou palavra podia desencadear uma nova forma de tormento. Alguns relatos apontam que imperadores exigiam que as vítimas se confessassem publicamente ou contassem segredos de aliados, transformando a humilhação em um espetáculo de controle psicológico. A tensão era tão intensa que muitos chegavam a perder completamente a noção do tempo, vivendo em um ciclo interminável de medo, dor e submissão, enquanto o império se fortalecia sobre os alicerces do terror absoluto. A última e talvez mais temida dimensão dos castigos romanos residia na arena, onde a vida e a morte se encontravam diante de milhares de espectadores ansiosos por espetáculo. Gladiadores e prisioneiros eram lançados frente a leões famintos, tigres e ursos, enquanto a multidão gritava, cada grito reforçando o poder absoluto do imperador sobre o destino humano. Esses momentos eram calculados com precisão. A lentidão do terror, o choque da surpresa, o suspense de quem sobreviveria ou cairia. Tudo coreografado para lembrar que nenhum cidadão ou escravo estava além do alcance do Estado. A brutalidade não se limitava apenas à força. Havia também uma dimensão simbólica, onde cada morte servia como aviso, uma lição cruel de obediência e medo que ecoava por toda Roma. E, mesmo após o espetáculo, o impacto psicológico reverberava nos sobreviventes, transformando a experiência em um trauma profundo, impossível de apagar, consolidando para sempre a reputação de Roma como uma civilização onde o poder e a crueldade caminhavam de mãos dadas. A arena não era apenas o lugar de morte, mas também um palco de poder absoluto e demonstração de controle social. Imperadores assistiam dos palácios elevados, observando como cada movimento, cada gesto e cada suspiro dos condenados servia para reforçar sua autoridade. Os prisioneiros eram frequentemente escolhidos com base em sua posição, fama ou ameaça percebida, garantindo que a mensagem de medo alcançasse todos os níveis da sociedade romana. Alguns eram submetidos a torturas que duravam horas, combinando dor física com humilhação pública, enquanto a população se tornava cúmplice do espetáculo, aplaudindo e gritando a cada cena de sofrimento. Leões famintos eram soltos, cruzando com gladiadores habilidosos ou escravos sem nenhuma chance de defesa, criando um contraste brutal entre destreza humana e selvageria animal, e reforçando a noção de que a morte podia ser tanto imprevisível quanto inevitável. Além disso, os castigos eram planejados com um sentido de teatralidade. Não era apenas matar, era criar medo, admiração e submissão em uma única experiência, onde cada detalhe, desde a preparação do cenário até os gritos da multidão, era meticulosamente calculado. A consequência psicológica era duradoura. Testemunhar ou ouvir sobre essas execuções deixava marcas profundas, consolidando a Roma antiga como uma civilização que transformava o sofrimento em instrumento de poder, misturando espetáculo, terror e disciplina de uma forma que nenhuma outra cultura ousou replicar. Mesmo após décadas, o legado desses castigos reverbera na história, lembrando-nos que o controle social em Roma era tão violento quanto engenhoso, e que a cruzada entre entretenimento e crueldade alcançava patamares que hoje parecem inimagináveis. A crueldade da Roma antiga atingia níveis quase inimagináveis quando se tratava da arena e dos castigos públicos. Cada execução não era apenas uma punição, mas uma mensagem para toda a população, demonstrando que a desobediência, a traição ou simplesmente a impopularidade podiam resultar em sofrimento extremo e espetacular. Os imperadores não se contentavam apenas em matar. Eles buscavam impressionar, aterrorizar e marcar para sempre a memória daqueles que assistiam. Gladiadores capturados, prisioneiros políticos e escravos eram submetidos a testes de resistência física e psicológica, expostos à fome, ao medo e à brutalidade animal. Leões,
Tigres e outros animais selvagens eram usados como instrumentos de tortura, soltos contra vítimas acorrentadas, enquanto os cidadãos assistiam ansiosos, temendo, mas também fascinados pelo horror que se desenrolava diante de seus olhos. Além disso, as crucificações eram planejadas para durar dias, prolongando a agonia, mostrando não apenas a morte, mas o sofrimento prolongado como ferramenta de poder e dominação. Centuriões e soldados eram instruídos a manipular cada detalhe, desde a disposição dos corpos até a coreografia dos ataques, garantindo que o impacto psicológico atingisse tanto os espectadores quanto os condenados. A multidão se tornava parte do espetáculo, celebrando a força imperial e internalizando a mensagem de que o Estado detinha controle absoluto sobre a vida e a morte. Até mesmo as penas mais comuns eram executadas com requintes de sadismo. Açoites, desmembramentos parciais e exposição ao sol escaldante eram práticas habituais, transformando cada praça pública em um palco de terror meticulosamente calculado. Esse uso sistemático da violência consolidava a autoridade do imperador, manipulava o medo coletivo e criava uma cultura onde a morte não era apenas inevitável, mas também uma forma de entretenimento que reforçava hierarquias e consolidava o poder romano de maneira única e duradoura. A Roma antiga, assim, transformava cada punição em lição pública, lembrando que o sofrimento poderia ser tão instrutivo quanto mortal, e que a história dos castigos cruéis seria lembrada por séculos, reverberando na memória coletiva como símbolo de poder absoluto e brutalidade sem limites.